Eu ouvi a Guta Pini também sobre esse trecho do julgamento de ontem. O ministro estava brincando em serviço, ô Guta? Bom dia, em primeiro lugar, aqui é o Ricardo Gomes. Que alegria ter você aqui conosco. Já estávamos tentando há algum tempo, né, Dani, trazer o Ricardo. Que bom que deu certo hoje. Ô, Dani, sobre a postura do ministro Alexandre de Moraes, é repugnante, é deplorável a gente ver esse tipo de postura em um ministro. E a Berenice sempre traz aquela figura da rainha de copas, né? Cortem as cabeças. E hoje veio muito a calhar essa comparação, porque ele vira ali para trás e fala que cabeças vão rolar. Realmente chega a ser infantil, se não fosse tão repugnante. Isso só comprova mais uma vez de que não estamos diante de um julgamento sério de fatos que realmente aconteceram. Porque se realmente o Brasil tivesse vivenciado uma tentativa de golpe de Estado, um julgamento ele deveria ser mais dramático. Deveriam estar todos preocupados com, nossa, olha só o que o Brasil viveu, olha o risco que as instituições correram, as pessoas e os tanques de guerra na rua. E não é isso que a gente vê, pelo contrário, desde lá dos interrogatórios ainda, todos os gracejos, todas as subidas de bola para cada um, para o outro cortar. Então, um momento ali até de se comprazer com o que está acontecendo. Parece que ele está degustando este momento. A verdade é bem essa. Não está sendo um julgamento, mas um momento realmente de se comprazer com essa narrativa que tanto mal tem feito ao Brasil, está deixando aí um precedente extremamente perigoso para a nossa nação, em especial agora que estamos vivendo aí um período pré-eleitoral que será das eleições do ano que vem. Pois é, e ao proferir o único voto divergente, o ministro Luiz Fux considerou que o Supremo cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro. Não há demérito maior. Por isso que pactuar com o próprio equívoco representa trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Nenhum de nós, juízes, é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. Pois é, Ricardo Gomes, essa última frase do ministro Luiz Fux chama bastante atenção para que a justiça se exima desse risco de ser injusta com os réus, com os seus acusados, não é? O Fux, na verdade, o ministro Fux descolou da narrativa inteira que foi montada. O que nós vimos foi a construção de uma lógica que tinha que necessariamente resultar na condenação de Jair Bolsonaro. Essa lógica ela começa com a ideia de que as críticas às urnas eram o início de um golpe de Estado, de que as reuniões tidas por Jair Bolsonaro entre a eleição, ou até antes da própria eleição, e até o 8 de janeiro eram o planejamento desse golpe, e de que o 8 de janeiro era a execução de um golpe de Estado. Essa foi a lógica que foi desenhada, uma lógica em algumas etapas. Olha, teve o primeiro momento, o momento de buscar apoio popular para um golpe de Estado através da crítica às urnas, um segundo momento foi o planejamento, o terceiro tem aquela história dos kits pretos, e o quarto passo é o ataque de 8 de janeiro. O que Luiz Fux parece agora é se dar conta de que, quando condenaram os réus do 8 de janeiro, estavam simplesmente colocando um tijolinho nesse castelo narrativo que foi montado. E Fux, talvez tenha se dado conta disso tarde demais, tenha se dado conta disso apenas no julgamento de Bolsonaro, quando olhou para trás e disse assim, puxa, tudo que o Supremo fez até aqui foi para convalescer, foi para convalidar esta tese. Agora, quem é o autor desta tese? Será Paulo Gonet? Será a Polícia Federal? Quem é que desenhou esta tese? Essa é a pergunta que fica no ar. Há alguns que a defendem com unhas e dentes, e qualquer passo dado, qualquer frase dita
que contraria esta tese de que a crítica à urna até o 8 de janeiro, tudo isso é passo de um só golpe de Estado, tudo isso é um elemento encadeado para produzir, quem disser qualquer coisa contra será imediatamente contraditado pelos maiores defensores dessa tese, e o maior exemplo é Carmen Lúcia, que quando no julgamento de Bolsonaro alguém falou algo sobre a urna, ela interrompe o julgamento, que não tinha nada a ver com isso, para fazer uma defesa da urna eletrônica, para dizer que ela é rígida e perfeita e que qualquer crítica à urna é, portanto, uma ameaça golpista. Fux parece ter se descolado dessa narrativa. Tarde demais, tarde demais. Mas agora se dá conta do que fez. Se dá conta de que os julgamentos lá do 8 de janeiro eram só um instrumento para consolidar uma tese que resultaria necessariamente na condenação de Bolsonaro. É por isso que esse núcleo 4, esse quarto processo, já está julgado. Porque se o resultado deste processo fosse a absolvição dos réus, cairia toda a lógica do golpe de Estado que já está consolidada em outras ações. É só uma questão de tempo. Esse processo agora, e Fux parece ter visto isso, esse processo já nasceu julgado, já está pré-julgado. E isto é a maior injustiça, porque são réus que são levados ao cadafalso. Isso é uma execução pública, isso não é um julgamento conforme a lei, conforme o Estado de Direito. Então, o Fux se deu conta, agora é divergente em todos esses casos e diz, olha, nós temos que voltar e revisitar o julgamento do 8 de janeiro, porque ele foi tudo menos justo, porque ele foi apenas um degrau numa escada que buscava uma condenação posterior de Bolsonaro e do chamado núcleo político. Agora é tarde demais. Fux parece arrependido, mas não conseguirá sozinho reverter estas condenações. Isso não voltará para trás. Essa roda não gira para o outro lado dentro do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos fica o registro histórico do arrependimento de Fux e pelo menos fica, Daniel e Guta, uma voz lá de dentro dizendo, peraí, aconteceu algo aqui que é típico de estado de exceção. Porque os comentaristas sérios estão dizendo, os advogados sérios estão dizendo, a imprensa séria está dizendo, mas lá de dentro havia uma voz uníssona. Agora, pelo menos, a voz de Luiz Fux diz assim, peraí, era preciso rever essas condenações. Eu já brinquei em outros comentários, me sinto redimido como advogado, porque eu estava me sentindo um péssimo advogado, Guta e Daniel, porque eu olhava esses julgamentos e dizia assim, meu Deus, está tudo errado, mas o Supremo era uníssono, então errado estava eu. Agora não, apareceu alguém, pelo menos eu me sinto respaldado na faculdade que fiz. Guta Pigne, com os votos no primeiro e quarto núcleos, Fux conseguiu desmontar a narrativa do 8 de janeiro na sua avaliação? Com certeza, Dani, mas só antes de entrar mais especificamente nisso aí, quero só concordar com o Ricardo que a gente se sente redimido aí com o direito, porque isso é muito importante, esse voto do Fux, não só como registro histórico, já que realmente ele não vai ter o condão de mudar aí o rumo da história, mas quantas pessoas estavam realmente confusas, Ricardo? Imaginando, gente, será que eu estou entendendo errado? Será que eu aprendi errado isso aqui? Realmente confundiu muita gente. Então, vem o voto do Fux trazer luz para isso aí, mostrar que não, realmente foi só uma narrativa, os fatos não correspondem com a realidade e eles não encaixam na luva, como ele falou no seu voto, né? É uma mão que encaixa na luva, precisa ter os fatos com a lei, para daí você poder realmente levar para uma condenação. Agora, a questão da destruição da narrativa, ele faz isso desde a primeira frase que ele dita nos autos, naquele julgamento, ele fez todo aquele início ali, que chegou até a ser poético, e agora ele retoma esse tom, que foi realmente muito oportuno. Eu fiquei até emocionada em alguns momentos de você ver a coragem assim da pessoa realmente assumir que cometeu um erro, embora seja tardio e tantas injustiças tenham sido feitas, isso tem algo de positivo. Quem sabe os rumos da nossa história do direito adiante possam ser mudados. Agora, só alguns pontos do voto dele que realmente destruíram essa narrativa.
Em certo momento, ele chega a dizer que a denúncia foi longe demais. Isso me chamou muita atenção. Nesse momento, ele está se referindo a conversas privadas, que ele fala assim: a denúncia está querendo, com essas conversas privadas, demonstrar uma adesão a uma organização criminosa que poderia mobilizar a opinião pública e, assim, desacreditar as instituições, promover um golpe de Estado. E ele fala: aí foi longe demais. Isso me chamou muita atenção. Outra coisa, ele analisa os fatos que a Procuradoria-Geral trouxe para embasar essa narrativa, e ele fala assim: são fatos anteriores ao 8 de janeiro, ao 21 de junho daquela live, fatos anteriores a isso, e posteriores ao 8 de janeiro. Então, se tudo começou com aquela live do Bolsonaro, o que tem para trás, você não coloca na denúncia, como um fato para embasar aí a sua narrativa, e nem o que aconteceu depois do 8 de janeiro. Ele também falou que piadas foram consideradas provas para criminalizar essas pessoas. Então, esses são alguns dos pontos. E ele chega a falar também que tudo não passou de ilações. Isso é muito vergonhoso para a Procuradoria-Geral da República. Você reduzir a denúncia a ilações, isso é realmente grave, isso é pequeno, isso é pequena a atuação do Paulo Gonet, que vai sair aí da Procuradoria-Geral da República agora envergonhado. E um outro documento que ele fez referência a um documento de crise, que seria estabelecido um gabinete de crise para cuidar aí, então, do dia seguinte, depois do golpe, ele fala que esse documento, pelo que a Procuradoria fala, tinha 4 páginas. Mas as impressões das cópias desse documento tinham 30 páginas. Então, uma coisa não bate com a outra. Ou o documento tem 30 páginas, ou ele tem 4 páginas. Então, ele desmontou toda a narrativa, não só na questão de que você não criminaliza opiniões, mas também na própria conduta desses réus, que a Procuradoria não conseguiu se desincumbir daquele ônus, que é de provar que essas pessoas cometeram algum crime. Então, ele destruiu essa narrativa. O Luiz Fux sai grande desse julgamento, deixa aí esse legado importante para o direito, para a justiça, e envergonha Paulo Gonet. Ricardo Gomes, que o ministro Alexandre de Moraes anunciou que não vai considerar uma prova citada pela Procuradoria-Geral da República, que, no entanto, não foi formalmente incluída nos autos do processo. Ele disse isso no primeiro dia do julgamento, também no segundo dia, e, apesar disso, Moraes também destacou que a ausência desse documento não invalida a ação penal em questão. Você me ouve? Anulado qualquer processo contra qualquer traficante no Brasil seriam suficientes para fazer o arquivamento do processo com a absolvição por falta de provas, pela atecnia, pela falta de conduta técnica da acusação. Imagine a acusação usar um documento ao qual a parte não teve acesso. Isso é um elemento de nulidade de um processo. Não é só de, bom, não vou usar esse documento, então vou escolher outro. O que aconteceu em outra ação, justamente na de Bolsonaro, que foi também noticiado, é que, bom, foram juntados documentos que as partes tiveram pouco ou nenhum tempo para se manifestar, e a desculpa no julgamento foi assim: não, mas estes que vocês não tiveram tempo para se manifestar não foram os documentos em que nós nos baseamos para condenar. Sim, mas e se houvesse nesse volume de documentos algum documento com poder de absolvição? A parte também não teve acesso a eles para usá-los. Então, é um conjunto de assodamento, de pressa, de falta de técnica que fere a lei. Lembrando o seguinte, não estamos falando aqui de um processo qualquer. O processo criminal é o processo mais técnico que existe no ordenamento jurídico. Por quê? Porque ele trata justamente do poder punitivo do Estado. É o Estado contra o indivíduo. É toda a força do poder público contra um indivíduo. É a polícia, a procuradoria, a promotoria, o juiz, todos os agentes públicos estatais contra um cidadão. É por isso que o processo criminal ele deve ser o mais técnico, o mais apegado a detalhes, num julgamento justo. Então, quando se olham os réus, não deveriam nem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Tem um problema já de competência. Ou seja, nós não estamos falando de um julgamento aqui, de um julgamento justo para fazer justiça. Nós estamos falando de um justiçamento político.
a própria frase de Alexandre de Moraes de que falar um ataque às urnas é um crime. O que é um ataque às urnas? Entrar numa sala de votação, botar fogo numa urna eletrônica. Bom, isso é um crime, claro. Agora, a pessoa dizer que não confia no sistema de apuração eleitoral brasileiro, isso é um ataque às urnas ou é a expressão de uma opinião que deveria ser respondida com fortalecimento institucional? O Fux lembrou no voto dele, né? Em 2014, se não me engano, na eleição de Aécio contra Dilma, houve um questionamento do PSDB sobre o processo de apuração e foi feita uma auditoria. O PSDB entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral e foi determinada uma auditoria. Desta vez, o PL de Bolsonaro entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral e essa ação foi arquivada e foi aplicada ao PL, ironicamente, uma multa de 22 milhões de reais. 22 milhões de reais como uma multa por exercer o direito constitucional de entrar com uma ação. A Constituição diz que o direito de ação é um direito garantido. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. É o que diz a Constituição. O PL foi ao TSE, entrou com uma ação para discutir, ele não invadiu a sala de apuração para fazer uma live, entrou com uma ação no TSE, foi multado por isso. Ou seja, o direito brasileiro foi jogado pela janela. Nós estamos assistindo um processo político travestido de processo judicial. E essa é a gravidade. Tem um brocardo, né? um ditado que os juristas usam, que é "The law is what the court says it is". A lei é o que o tribunal diz que ela é. E, ao fim e ao cabo, o que o tribunal está fazendo, o que o Supremo está fazendo, é mudar o direito brasileiro num caso concreto. Estão mudando as regras de julgamento. Isso tem um efeito para todos os demais juízes do Brasil, para todos os demais julgamentos do Brasil. Imagine agora, em qualquer processo criminal, o juiz dizer o seguinte: não, mas esse documento aqui que foi juntado, que foi usado na acusação, que a parte não teve acesso, que não foi juntado ao processo, não tem problema, eu não vou usar ele na condenação, então está tudo certo com o processo mesmo assim. É isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, ele está mudando o direito do Brasil. E é por isso que as indicações do PT, de Lula da Silva, para as cortes superiores são tão importantes, porque a lei é o que o tribunal diz que ela é. E o PT está aparelhando os tribunais, portanto, está aparelhando o direito do Brasil, Daniel.